Muito bem, meus amigos, aqui é Felipe Suzin, apita o árbitro. Chegamos ao final da primeira rodada da Premier League, rodada essa que teve início na sexta-feira, dia 5 de agosto. O Arsenal foi visitar a equipe do Crystal Palace e venceu pelo placar de 2-0. Ontem, sábado, nós tivemos o empate no grande jogo entre Fulham e Liverpool. O Bournemouth venceu 2-0 a equipe do Aston Villa. O Leeds United venceu 2-1 a equipe do Wolverhampton. O Newcastle, jogando em casa, fez 2-0 no Nottingham Forest. O Tottenham fez 4-1 na equipe do Southampton. E o Everton, jogando em casa, perdeu para a equipe do Chelsea pelo placar de 1-0. Hoje tivemos o início no dia, o Leicester empatando em 2-2 com o Brentford, um grande jogo, hoje pela manhã. Tivemos também a derrota do Manchester United em casa para a equipe do Brighton 2-1 e tivemos também a vitória do Manchester City por 2-0 contra a equipe do West Ham. Tivemos já na primeira rodada grandes jogos, né? Com estes jogos, a classificação por enquanto é a seguinte. O Tottenham é o líder com 3 pontos. Em segundo, Bournemouth 3 pontos. Arsenal em terceiro, 3 pontos. Manchester City em quarto com 3 pontos. O Newcastle em quinto com 3 pontos. O Brighton é o sexto colocado com 3 pontos. O Leeds United é o sétimo com 3 pontos. O Chelsea é o oitavo colocado com 3 pontos. Em nono, a equipe do Brentford com 1 ponto. Em décimo lugar, o Fulham com 1 ponto. Em 11º, o Leicester com 1 ponto. 12º colocado é a equipe do Liverpool com 1 ponto. Em 13º lugar aparece o Manchester United com nenhum ponto. 14º, o Wolverhampton, nenhum ponto. 15º, o Everton, nenhum ponto. 16º, 17º, 18º, 19º e 20º também com nenhum ponto. A gente encontra a equipe do Crystal Palace, o Nottingham Forest, o West Ham e o Southampton, ambos com nenhum ponto ganho nesta primeira rodada. Nessa primeira rodada, acredito que de surpresas tivemos o bom resultado da equipe do Bournemouth diante da equipe do Aston Villa, 2-0. O Bournemouth subindo da Championship e conseguindo de cara já um ótimo resultado contra a forte equipe do Aston Villa. É uma forte equipe essa do Aston Villa. A goleada, a vitória do Tottenham, ela é uma vitória normal, mas a goleada sobre o Southampton já desperta a curiosidade. Foi um ótimo resultado para a equipe do Tottenham. No mais, acredito que nenhum resultado tenha surpreendido tanto. A equipe do Liverpool não conseguiu se impor, né, diante do Fulham e acabou ficando no empate 2-2. E era isso sobre os jogos deste final de semana. A primeira rodada então chega ao final. Tivemos ótimos jogos. É só a primeira rodada e já tivemos jogos de nos prender fixo diante da tela, né? Vamos dar uma olhadinha agora nos próximos jogos. Os jogos da segunda rodada dão início no sábado, dia 13 de agosto. O Aston Villa joga em casa e enfrenta a equipe do Everton. O Arsenal, jogando em casa, enfrenta a equipe do Leicester. O Brighton, jogando em casa, vai enfrentar a equipe do Newcastle. O Manchester City, jogando em casa, enfrenta a equipe do Bournemouth. O Southampton, jogando em casa, vai enfrentar o Leeds. O Wolverhampton, jogando em casa, contra o Fulham. E o Brentford enfrenta a equipe do Manchester United às 13h30 de sábado. Já no domingo, temos 2 jogos. O Nottingham Forest recebe a equipe do West Ham e o Chelsea, no grande clássico, recebe a equipe do Tottenham. Então já temos um clássico londrino na segunda rodada. Que jogão, hein? Domingo, 12h30, um ótimo jogo, hein? O clássico Chelsea e Tottenham. Primeiro derby da Premier League. Na segunda-feira, terminamos a rodada com Liverpool jogando em casa às 4 horas da tarde, Liverpool e Crystal Palace. É o último jogo desta segunda rodada, então na segunda-feira, 15 de agosto. Uma segunda rodada com jogos muito interessantes. Arsenal e Leicester, um confronto muito forte. Aston Villa contra o Everton.
É um confronto interessante também, muito bom. Vamos começar a perceber mais sobre essa equipe do Everton, se vai subir na tabela ou se vai realmente ficar na briga contra o rebaixamento. A equipe do Brentford recebe o Manchester United. Bom ficar de olho no Manchester, qual que vai ser a atitude do time de Manchester, se o United vai ser mais agressivo, se vai ser mais eficiente, se vai conseguir, enfim, uma vitória. No domingo, Chelsea e Tottenham, nós temos um Tottenham que chega voando, tanto na pré-temporada quanto nessa primeira rodada, contra um Chelsea que vem meio que caminhando a passos curtos. É um jogo muito interessante, e clássico é clássico, é um jogo muito interessante, não só pelo aspecto de clássico, mas sim pelo aspecto, digamos assim, que se espera do Chelsea. O Chelsea está um pouco abaixo, está devendo. Já nessa pré-temporada, fez uma pré-temporada muito ruim. E o Tottenham vem crescendo desde o final da última temporada. Liverpool e Crystal Palace, acredito numa vitória, convenhamos que tranquila do Liverpool contra a equipe do Crystal Palace. Então era isso, meus amigos. Fica aqui o registro dos jogos, da tabela e da próxima, vamos ver aqui, fica aqui o registro então dos próximos jogos da próxima rodada da Premier League. Voltamos durante a semana com mais algumas notícias, já prevendo escalações, vamos ver como é que se comportam as equipes e se teremos alguma novidade para os confrontos da próxima rodada. Por enquanto era isso, meus amigos. Um grande abraço, uma ótima semana e fui!